Boa noite, pessoal. Acabei de chamar o Ricardo aí, vamos esperar, ele vai entrar. Opa! Aí o homem, ó. Fala, Johnny! Da live. A gente hoje teve a ideia, a gente estava conversando sobre algum assunto que seria relevante para vocês. E a gente começou a lembrar da quantidade de depoimentos que nós temos de pessoas que trabalha, acha que está ganhando dinheiro com aquele serviço que está fazendo. E daqui a pouco vai ver no final do mês não sobra nada. A gente tem algumas ideias aí para compartilhar, principalmente o Ricardo, é um assunto que ele domina mais. Falar sobre formação de preço, falar sobre como realmente fazer para organizar as coisas e conseguir ganhar dinheiro. Ricardo, eu já expliquei mais ou menos para o pessoal aí sobre o que a gente vai conversar. Aí tá tudo contigo aí, o pessoal depois pode ir mandando perguntas, mas a gente vai conversar sobre formação de preço, formas de organizar melhor o trabalho para que a gente sobre dinheiro no final do mês, para que os serviços realmente comecem a ser mais lucrativos, não é mesmo? É isso, né? Quando você me convidou aí, quando a gente falou sobre fazer essa live e falou da gente escolher um assunto, né, cara? Eu sempre tendo para ir para essa parte da formação de preço, de como ganhar dinheiro, porque é uma coisa que, desde que a gente começou lá atrás, cara, fazer esses treinamentos que a gente faz, a Universidade do Piso, os cursos de formação aqui na Colar, é uma coisa que me incomoda bastante, assim, de ver o pessoal vir fazer os cursos aqui e muitos profissionais muito sérios e muito comprometidos aí em fazer as coisas bem feitas e entregar o que foi combinado, né? O básico, né? Que é você entregar o que foi contratado, no tempo que foi contratado, e ver o cara trabalhando dia e noite ali, né? Profissionais que trabalham muitas vezes, literalmente, né? O dia inteiro, vira à noite, sai correndo da obra, vem aqui na Colar, pega um produto, fala, vou para casa dar uma dormidinha, vou voltar para a obra, continuar, e você vê o cara trabalhando assim um tempão, cara. E passa um tempo, né? Passa bastante tempo. Você vê que ele mostra foto do serviço que está fazendo, mostra os resultados, fala, pô, o cara tá indo bem pra caramba. Mas aí quando eu pergunto, e aí, de grana, como é que tá sendo, né? Tá tendo uma melhora? E aí a pessoa fala, tá difícil. Em alguns casos a pessoa até apresenta, às vezes, piora na situação financeira, né? Mesmo cheio de serviço, né? Cheio de serviço, cara, se matando, e você fala, meu, e de repente o cara precisa de um produto, o que me incomoda muito, assim, muitas vezes, durante anos, a pessoa chegar aqui com problema, a gente, não, isso aí é fácil de resolver, você vai fazer, vai usar esse produto, vai fazer esse processo, e aí o cara fala, mas não tem mais dinheiro para botar nada nessa obra. Eu falo, e nem para tirar de outra para botar nessa, cara, não tem nada, né? Fala, pô, mas e eu sei que o cara é um cara profissional, eu sei que ele é uma pessoa comprometida em fazer o serviço, né? Sim. E a verdade é da grande maioria é isso, né? Você tem um monte de gente aí que correndo atrás, super esforçados para conseguir fazer as coisas da forma que tem que ser feito. E aí, Ricardo, como é que tu vê qual é o problema que tu acha que tu detecta mais seguido, assim, que essas empresas estão enfrentando, assim, o que tu acha que elas poderiam fazer para vir a ganhar mais dinheiro, para que o serviço seja mais lucrativo, para economizar no material, não sei, qual a tua opinião sobre isso? Cara, o que eu acho, né, o que eu observo há muito tempo, né, até por ter uma formação aí de administração e praticar aqui na Colar, o que eu vejo que acontece muito, muito, é que o pessoal percorre o seguinte caminho. Todo mundo começa pequeno, o cara vem aqui, faz o curso, estuda na internet, né, começa a conversar com um monte de gente, hoje tem a facilidade dos grupos aí, e começa a fazer o serviço. E no começo ele é sozinho, né? Ele, mais um ajudante que ele contrata para fazer o serviço. E no começo vai bem, muito bem,
né? Quando é ele mesmo que faz o serviço e compra os produtos, e porque o custo dele é muito baixo, né? O Sim. grande problema ocorre, né, quando a pessoa começa a fazer, tem muito serviço para fazer, e aí ela começa a realmente querer montar uma empresa, começa a ter que tirar nota fiscal. Às vezes no começo muitas das empresas trabalham de forma informal aí, né? Você tem uma grande informalidade para quem está começando, né? Não tem empresa constituída, não tem funcionário com folha registrada, não tem, muitas vezes, não tem nem contador, não tem nada. Então o custo daquela pessoa que está começando, muito baixo. E às vezes o custo de vida dela também é bem baixo. Às vezes não, na grande maioria. Dá aquela ilusão, né, que o cara tá se fartando de dinheiro, né? Tipo, comprei os produtos, sei lá, por R$ 500 e vendi o serviço lá por 5.000. Aí o cara acha que tá se fartando de dinheiro, mas não tá vendo o que tem por fora. Às vezes gasta mais tempo também, o que eu vejo, na minha opinião também, um fator que tira muito do dinheiro do prestador de serviço é o tempo da mão de obra. O cara programa um serviço para daqui a pouco 2 dias e quando vê já tem 5 e aí tem que voltar. Refazer o serviço. Voltar para refazer e coisa do gênero. E eu vejo aí um grande funil. E para mim, um dos maiores funis também é o dono não estar olhando, costuma os funcionários a gastar mais produto do que deveria, a comer mais lixa do que deveria. É um negócio difícil de controlar, sabe? Eu particularmente, eu acho que alguns já devem saber aqui, eu vim da prestação de serviço. Antes de montar a Pisoclean como indústria, eu tive durante quantos anos, hein? 10 anos, talvez, prestando serviço. Eu ia fazer, depois eu tive gente para fazer para mim. E, cara, como foi difícil. Eu também tinha essa ilusão, eu achava que eu estava ganhando dinheiro pra caramba. E, na real, eu não estava. Vivia endividado. Era muito complicado, cara. E acho que a gente poderia ajudar o pessoal aí a entender também melhor como fugir desses problemas, né? Então, é isso mesmo. Formação de preço, acho que é uma coisa que sempre faltou para mim. É porque na hora de formar o preço também, Johnny, a gente tem uma ideia de... A gente fica com medo de concorrência, a gente fica com medo do cliente achar muito caro. E aí a gente vai baixando o preço sem pensar exatamente no que a gente está gastando, né, cara? E a gente precisa muito respeitar essa formação de preço. Então, mas é isso, Rodrigo. Você já ouviu alguém falar assim para você, ó? Ah, cara, eu já tive empresa com um monte de funcionário aí, mas não quero mais. Quero eu mesmo minha empresa pequenininha aqui, com 2, 3, porque eu ganho dinheiro. Porque não dá para ter 10, 15 funcionários e pegar um monte de obra. Quando você vê, já tá tudo, as finanças estão todas atrapalhadas. Já ouviu essa conversa, não? Sim. Eu ouço muito isso, cara. Tipo, o cara monta uma empresa, faz bem feito, começa a ter muito serviço, começa a se estruturar, e aí passa um tempo, o cara fala, putz, velho, tô trabalhando 10.000 vezes mais do que eu trabalhava antes, não tenho mais noite, não tenho mais final de semana, não tenho mais feriado, e também não tem dinheiro, velho. Que sentido tem isso, né? E o porquê que ocorre isso? E, na verdade, isso ocorre não só no nosso segmento, isso ocorre em todos os segmentos de prestação de serviço. Qual que é o problema? Onde que nasce esse problema? Ele nasce de que a maior parte das pessoas que vão para essa área de prestação de serviço são pessoas que se empenharam em aprender a realizar os serviços. Eles não se empenharam em administrar custos, em administrar pessoas, em administrar o tempo da obra, em cronograma de obra, em analisar todas as possibilidades de refazer um trabalho, de atrasar um trabalho. Então, ele é levado a uma situação, a partir do momento que ele faz bem feito, de ter que se estruturar. E muitos deles não conseguem fazer essa... Porque é difícil mesmo, né? Você, ao mesmo tempo que você está fazendo um monte de obra, você tem que ir aprendendo a administrar uma empresa. Porque a partir do momento que você... Quando é você que está fazendo o serviço, e você e mais 2 ajudantes, é o que você falou, você está lá olhando, o cara está fazendo. Se o cara faz alguma coisa errada, você fala, para aí, não é assim, né? Muda o processo, vamos pegar outra... Está fazendo um processo que está demorando demais? Não, vamos atrás de outra máquina.
Mas a partir do momento que você começa a colocar pessoas e começa a deixá-los nas obras e tem que confiar de que eles vão realizar daquele jeito que eles realizariam quando você está olhando, é aí que começa o problema. E começa o problema porque aquela pessoa que você deixou lá, às vezes não foi treinada o suficiente, ou então ela não tem a motivação suficiente para fazer aquilo. E aí que começa a se perder. A maioria das pessoas começam a se perder. Eu penso muito e estudo muito esse mercado e converso muito com todo mundo que vem aqui. Eu converso com o cara que eu sei que está passando dificuldade e tento entender o porquê que ele está passando dificuldade e ajudo ele aqui. E converso com um cara que está indo bem pra caramba. Hoje mesmo veio o Wagner da Limp Master de Florianópolis. Falou que você conversa bastante com ele e tal, dá umas dicas para ele. Cara legal pra caramba. De noite, estava com um serviço lá, eu dei uma dica para ele, deu certinho, bem como eu falei. Como sempre, né? Velho. Mas, então, e ele veio aqui, cara, ele falando as coisas que ele tá fazendo, e você vê, porra, esse cara tá fazendo o que tem que ser feito. Tá crescendo, tá ganhando dinheiro. E aí você vê o outro ali que tem a mesma capacidade de executar, mas não consegue. Né? E a chave tá em você, as pessoas entenderem que a partir do momento em que você começa a estruturar uma empresa, em que você começa a ter funcionário, em que você começa a ter outros custos que não são aqueles custos que você tinha pessoais, que você acaba englobando na empresa, né? A partir desse momento, a pessoa tem que começar a investir também, do mesmo jeito que eles investem aqui com a gente, fazendo cursos, investem o tempo assistindo essas palestras, tem que ir atrás de fazer cada vez mais como administrar uma empresa. Aqui no curso que a gente faz aqui na Colar, a gente faz aquela palestrinha lá, eu faço, né? Costumo fazer, o Marcelo agora já está fazendo também, mostrando uma planilha tal de custo variável e custo fixo, né? Por exemplo, antes de vir aqui falar com você, antes da gente começar, eu estava dando uma olhadinha na minha planilha de custo aqui, que eu costumo apresentar para o pessoal, a famosa planilha que o pessoal fica pedindo pra caramba depois dos cursos aqui. E eu estava atualizando os preços, fazia muito tempo que eu não atualizava os preços dos produtos, né? Uhum. Essa inflação aí também que atrapalha bastante a gente. E, cara, eu tava olhando aqui, eu atualizei o preço de restauração de porcelanato, né? Eu atualizei o preço por metro quadrado aqui de produto. A pessoa que usa o pré-powder, o pack powder, o super gloss, disco branco e disco pelo de porco para fazer uma restauração completa num piso de porcelanato. Você sabe quanto que gasta por metro quadrado? Já fez essa estimado, Rodrigo? Não, assim, como tu tem aí, nem parecido. E aí, quanto que deu? Eu fiz aqui eu peguei o preço do pré-powder, dividi pelo rendimento dele, aproximadamente 40 metros quadrados, o powder porcelanato, a mesma coisa, o super gloss também, dividi por 60. E peguei os discos aqui, estimei o rendimento de disco de 200 metros quadrados cada um. Cheguei num total aqui de produto para restaurar porcelanato de R$ 12,90 um metro quadrado de produto. Sim. É muito pouco, não é? Sim, eu sempre falo que o produto costuma ser o que menos influencia na choradeira do preço, digamos. Assim, isso acaba enganando muita gente também, cara. Para polir um porcelanato. Quando ele começa a ficar apertado e vê que não está ganhando dinheiro, ele começa a tentar comprar tudo mais barato. E eu costumo dizer, olha, eu tenho quase certeza que o teu problema não está aí na compra desses produtos, cara. Esse teu produto representa uns 10% da tua obra. Mas poucos acreditam, né? Não, então, mas a pessoa não acredita, mas se ela fizer a conta e parar para pensar, pô, R$13 de custo por metro quadrado. Cara, eu vou fazer uma continha aqui, ó. Vou baixar o preço do powder porcelanato pela metade aqui na minha planilha aqui, ó. Vou botar 125 e vou baixar o pré-powder também, vou baixar pela metade. Caiu para 7, o cara vai ganhar R$6 por metro quadrado. A mais. Vai resolver o problema? Em 100 metros quadrados, por exemplo. O custo dele era 1.300, caiu para 600. Resolveu? Não resolveu, cara.
A grande dificuldade que a maioria tem é de entender o custo do tempo. E Foi o que como eu te falei. calcular Pra e mim é o como gargalo, calcular o custo do tempo? o tempo de mão de obra. O tempo da mão de obra. E a partir do momento que você consegue calcular o custo do teu tempo, e aí que entra a importância daquilo que você falou, né? De você calcular mal o tempo e levar o dobro do tempo, por exemplo, para fazer. Eu fiz dentro dessa planilha que eu mostro aqui também, depois seria legal outro dia a gente fazer um vídeo em outro lugar para... Você falou, né, no YouTube dá para mostrar a planilha e tal. Talvez um dia a gente fazer mostrando, online também, que ia ser legal. É para tu botar uma foto, cara, mas não é muito usado, não. Mas Sim, tu tem uma planilha de Excel, é isso? sim. Excel. E as pessoas que estão nos ouvindo aí, elas teriam como ter acesso a essa planilha, tu acha? Agora? Não, assim, depois da live, digo, será que elas Sim, teriam? sim. Sim, sim. Teria sim. Mas eu vou falar aqui, ó, para você ter uma ideia. Eu fiz até para o nosso curso que a gente faz aqui, o que eu fiz? Teve uma época que eu fiz uma consultoria para uma empresa de restauração aqui de São Paulo. E era a empresa mais simples do mundo. Tinha o dono, tinha 2 funcionários registrados e só. Né? Ele tinha um imóvel onde ele guardava as coisas dele lá, que era da empresa, né? Ele guardava os produtos, as máquinas, o CNPJ dele. E tinha um carro para a empresa, cara, e um conjunto de máquinas. Tá? Para você ter uma. Eu estou falando agora para saber o custo fixo, para o cara saber o custo do tempo dele, né? Para a pessoa ter uma ideia de custo de Sim. tempo, para a gente exemplificar isso que a gente está falando. E, e eu considerei na época, esse restaurador ele precisava de uns R$ 5.000 mais ou menos para pagar os custos pessoais dele, seria o prolabore, o salário dele, né? Tinha 2 funcionários que ganhavam o piso aí de salário. Na época era R$ 1.500 e R$ 2.000. Eu atualizei o preço hoje para R$ 2.500 para um restaurador e R$ 2.000 um ajudante. Tá? Aqui de São Paulo, essa é a realidade, eu acho que é até pior do que essa. Ou melhor, para o funcionário, pior para o dono da empresa. Né? E aí eu coloquei lá os custos com EPI, custos com encargos trabalhistas, cesta básicas, aluguel que ele paga lá nesse imóvel, condomínio, contador, IPTU, todas as despesas que são despesas que independem dessa pessoa que era uma pessoa que fazia sozinho e agora montou uma empresa e tem todos esses custos. E aí eu somei aqui hoje, antes de começar o curso, eu atualizei os valores e somei novamente, né? E eu cheguei num custo para uma empresa, um cara que começou e não tinha custo nenhum. Outro dia eu estava atendendo 2 clientes aqui, eles estão começando agora, e o cara falou aqui para mim, na minha frente aqui, cara, falou assim, puta, se eu ganhar R$ 3.000 por mês, para mim tá ótimo, para mim pagar todas as minhas despesas. E o outro falou, pô, eu também quero ganhar 3. Os 2 sócios, né? Eu falei, cara, olha o custo desses caras, como é baixo para eles começarem. Eles têm um custo de R$ 6.000 por mês. Se você dividir por dia aí, útil, 20 dias úteis no mês, 3.000 dividido por 20, eles precisam ganhar R$ 150 por dia. Certo? Certo? Baixíssimo. Se ele for fazer um piso de porcelanato, por exemplo, ele tem lá 30 metros para fazer. Estou falando 30 porque eu sei que dá para fazer num dia. Não é? Eles precisam ganhar lá R$ 150 por dia, mais o produto. Vai gastar R$ 13 de produto vezes 30 metros, vai gastar 490, R$ 500 de produto, mais 150, R$ 650. Dividido por 30 metros, quanto é que dá isso aí? R$ 22 o metro. E estão ganhando dinheiro suficiente para pagar esse custo deles aí, que é R$ 3.000 por mês. É lógico, né? Ele vai montar a empresa, vai começar a andar mais de carro, vai para lá, vai começar a já aumentar os custos, já não está ganhando isso que eu estou falando. Estou fazendo de uma forma bem simplificada, pensando na pessoa que está começando ali, que está botando a cara a tapa, fazendo como você começou aí, fazendo na orelhada, né? Tipo vou pegar os produtos, vou fazer, vou
vou vir buscar o produto, vou até o cliente e vou falar. O cara faz tudo dentro da empresa dele ali que ele está começando. E nesse começo, cobrando barato, o cara ganha muito dinheiro. Eu tenho vários clientes aqui que continuam dessa maneira por um bom tempo, pegando o serviço, fazendo tudo, que conseguem ganhar um bom dinheiro. É que o problema... esses caras estão ganhando dinheiro, então não acho que vale a pena aumentar para eles. Tá bom assim, né? Eu acho que pode ser isso. Tem pessoas que, estou satisfeito, ganho o dinheiro que eu preciso, beleza. E tem outros que já tentaram e voltaram para trás. E tem outros que estão tentando montar uma empresa maior, né? Quem tem uma ambição um pouco maior, que começa a contratar. E aí são esses que mais se atrapalham e são esses que ficam patinando. Acho que tu não chegaste a terminar a história do cara que tu estava prestando consultoria, Ricardo. Chegou? Oi? Chegaste a terminar a história do cara, aquele que tu estava prestando consultoria agora há pouco? Vou continuar. Ah, tá. Faz parte da história, essa é a introdução da história. O Ax Nordeste aqui falou para tu disponibilizar a planilha em Excel para eles, Ricardo. Como é que eles fazem? Sim, senhor. Disponibilizar. Nossa. Será disponibilizada. Tu vai mandar que eles peçam para ti como? Eu vou pedir para eles pedirem para mim por e-mail. Ou fala um e-mail de alguma pessoa que peça. Tu tem uma ajudante, alguma coisa? Eu vou falar para vocês pedirem para o e-mail da... anapaula@colar.com. Eu vou escrever aqui e deixar fixado. Bom, vamos lá. Aí nessa consultoria que eu fiz aí, com os valores atualizados de hoje, eu cheguei num valor de custo fixo para essa empresa com um dono, 2 funcionários, um carro e um conjunto de máquinas. Eu cheguei num custo fixo de 22.619 reais por mês. E esses custos aqui que eu acabei de falar, né, que são custos fixos, que independe, pegou o serviço ou não pegou, ele vai ter que pagar o salário do funcionário. Pegou o serviço ou não pegou, ele vai ter que pagar o contador. Pegou? Vai estipular o prolabore dele de 5 mil, não é isso? Eu aumentei, tá? Eu aumentei, porque se na época ele precisava tirar 5, com toda essa inflação que teve... Botou para 8? Eu pus um prolabore de 7, para a pessoa tirar 7. Então tá, dono custo 7 é o prolabore dele. Para o dono tirar 7 mil por mês aqui, eu coloquei o prolabore de... nós chegamos num custo fixo de 22. Isso Okay. aí, cara... Pode falar. Pode continuar, então. 22 mil. 22 mil. A primeira conclusão que a gente pode tirar aí. Se essa empresa que eu acabei de falar, ela tem esse custo fixo de 22 mil reais por mês, vamos arredondar para facilitar as contas, né? Isso quer dizer que o cara, a partir do momento que ele já tem uma empresa desse tamanho, ele vai ter um custo fixo por dia de R$ 1.100. Ele trabalhando ou não trabalhando. Então ele pegou lá, ele tem 22 mil de custo para pagar todo mês. Aí ele pegou uma semaninha ruim, não pegou serviço nenhum. Mas, Johnny, o Ricardo, para quem não sabe, é muito amigo meu. E a gente brinca, assim, um com o outro, a gente tem muita intimidade. Às vezes eu chamo ele de Johnny, apesar de o nome dele ser Ricardo e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele me chama de Johnny também, então... Nós somos os Johnnies. Como se fosse mano, brother, amigo, sei lá, a gente fala Johnny. Então não relevem essa palavra, por favor. Mas te pergunto, prestador de serviço costuma trabalhar nos sábados, né, cara? E aí pode mudar seu cálculo aí, né? Mas eu vou falar para você, cara. Eu fiz um levantamento junto com vários restauradores. E o que mais acontece, na verdade, é que nunca os restauradores, principalmente quem está começando, consegue trabalhar todos os meses do ano, todos os dias, nem os dias úteis que se quer. Quanto mais
trabalhando no sábado, que nem você está dizendo, tá? Então, Mas quando você está... a título de amostragem, vamos ficar de segunda a sexta só. E aí, o sábado como se fosse uma mudança que depois teria que fazer um cálculo no final do mês. Bom, Não, isso... Ô, Rodrigão, mas isso, na verdade, esse número que eu estou passando aqui é o número para essa empresa, com essa estrutura, com esses funcionários ganhando isso aqui, com esses custos que ele tem. O custo dessa pessoa que você acabou de falar... Não, tu tá seguindo o mesmo que tu tá falando. Sei lá, mas o custo de uma outra empresa... Tem um custo diário de tanto. Pode seguir adiante e concluir o raciocínio. Mas é importante falar isso, tá? Eu fiz esse aqui, mas isso aqui vai mudar para cada um das pessoas que estão assistindo, para cada empresa vai ser diferente. O cara pode ter exatamente a mesma estrutura que eu acabei de falar aqui, 2 funcionários, carro, máquina, tudo, e pode ter um custo, por exemplo, em Minas Gerais, de 15 mil reais. Tá? Então, assim, o custo fixo, embora ele seja fixo, ele vai variar dependendo do lugar. De empresa para empresa. E vai variar também a partir do valor do que o proprietário estipular para seu prolabore, né? Porque esse aí Sim, claro. E outros poderão ter outro valor, né? Igual eu falei dos 2 aqui que estavam aqui outro dia, que falaram que 3 mil era suficiente. Isso. Pois é. Segue o baile. E aí, para você saber o custo do teu tempo, a primeira informação que você tem que ter é essa, né? Saber o quanto que é o teu custo fixo. A partir desse momento você consegue fazer as contas aí para conseguir calcular. Eu não tinha feito a conta desses 2 aí que a gente chegou num custo fixo aí de 15 reais, né, por dia. 150 reais por dia. 150. Com essa empresa aqui, com 22 mil reais, o cara vai para um custo fixo de 1.100 reais por dia. 1.100 reais por dia. Se ele for fazer os mesmos 30 metros daqueles 2 que eu acabei de falar aqui, vamos dividir 1.100 agora por 30. Olha só. 1.100 dividido por 30. Você tem um custo fixo de 36 reais por metro quadrado. Por que por 30? Porque 30 é a quantidade de metro quadrado com uma máquina que dá para fazer na restauração de porcelanato. Então a gente está comparando aqueles 2 primeiros lá, que não tem custo nenhum, que tinha um custo lá de 150 dividido por 30, que eles vão fazer os mesmos 30 metros quadrados, certo? Eles têm uma máquina também. Era 30 e não 15, porque era 15 para cada um, porque eram 2 sócios, né? Não. Era 3 mil para cada um, que dava 6 mil. 6 mil dividido por 20, que dá 300. 300. Boa. Não era 150, era 300, porque eram 2 sócios, isso. Eu vou fazer a conta aqui, ó, bonitinha aqui, para não falar besteira. Quer ver, ó? 6 mil, os 2. 6 mil dividido por 20, que vai dar 300 por dia. Não é 150, 300 por dia. Você pega esses 300 por dia, divide por 30 metros quadrados, dá um custo fixo de 10 reais por metro. E os 22 mil reais divididos por 20 dá 1.100 reais por dia. Dividido por 30 metros quadrados dá 36 reais de custo por dia. Sim. Então, se a gente somar aqui, ó, o custo fixo desses 2 que estão começando aqui, quase não tem custo, mais os 13 reais de produto, 23. Tá empatando. Não tem lucro, não sobra nada além do que o custo que eles têm, não faz reserva em caso de um problema. A gente está falando de uma situação de risco também, né? E o cara que montou a empresa, ele parte de 36 reais por metro, mais os 13, ele já chega em 49 reais. Ou se ele cobrar, sei lá, o normal que o pessoal cobra aí, 60? Tá com um lucrinho de... Não é assim que faz, né? A gente está fazendo de uma forma muito simplória, né? De uma forma bem resumida. Pegar só um servicinho desse é pouco, né? Então, eu estou fazendo de uma forma aqui para
o mais simples possível para as pessoas entenderem o conceito de como que funciona isso, né? Para como você entender como que você calcula o custo do teu tempo. Exato, tá. É lógico que você tem que ser bem minucioso, bem detalhista para conseguir chegar no valor, para você não perder nunca. A ideia é não perder nunca. Então a gente chegou aqui numa comparação aqui, ó, de R$ 23 para aquelas duas pessoas lá que não tem empresa montada, não tem funcionário, não tem nada, e para a empresa já montada de R$ 49. Isso a gente está falando para empatar. O que é empatar? É você pegar o serviço, comprar os produtos, pagar todos os produtos e conseguir cobrir os teus custos fixos. Está empatando. Certo. Não está pagando imposto, porque se a gente colocar imposto aqui e ele cobrar, se ele cobrar 49 e tirar nota fiscal, ele já não consegue mais nem cobrir os custos dele. Verdade. Porque o 49 era para empatar. Então, depois de chegar nesse número, para a pessoa que tem empresa aberta, vendendo com nota fiscal, tudo bonitinho, certinho, ainda tem que acrescentar a quantidade de imposto que vai ser cobrado. E além disso, ainda tem a questão do lucro. Né? Para que serve o lucro de uma empresa? Sabe para que serve, Rodrigão? Comprar barco, casa, carro na praia. Não, o lucro da empresa serve para formar caixa. O lucro da empresa serve para adquirir novos equipamentos. O lucro da empresa serve para distribuir para os sócios também, uma parte. Né? O lucro da empresa tem várias finalidades aí. Mas a ideia do lucro é justamente ele estar acima dos custos fixos e variáveis. Na ponta do lápis teria que pôr até desgaste de maquinário nessa conta aí, né? Eu não falei sobre isso, mas essa é uma pergunta que eu sempre faço para o pessoal no curso e a resposta é sempre errada. O custo de manutenção de equipamento e o custo de depreciação de equipamento, ele é um custo fixo ou é um custo variável? O custo de depreciação eu acho que é fixo. E o de manutenção? Variável. Então, cara, não é. Ele é um custo fixo indireto. Por quê? Não tem como você... O conceito de custo fixo e variável é o seguinte. O custo variável é todo aquele que você tem em função da venda. Né? Então, se você vendeu um trabalho de restauração de porcelanato, você vai utilizar produto de restauração de porcelanatos. Se você vendeu um trabalho de restauração de mármores, você vai utilizar produtos de restauração de mármore. Certo? Você pode até ter uns boletos para pagar lá de pack powder, pode ter uns boletos para pagar de lixa para polimento de granito. Só que você não está gastando ela, vai estar guardada no teu estoque lá. Sim. Né? É diferente. Então, o conceito de custo... O que é custo variável? É todo aquele custo que você tem em função da venda. O que é custo fixo? É todo o custo que você tem que independe de você vender ou não. Então você tem um vendedor, você contratou um cara para vender para você, só para a área comercial, e você paga a comissão de 10% para ele. Esse custo vai ser fixo ou variável? Tu que sabe tudo, velho. Eu só tô aqui para aprender também. Vai ser um custo variável, ele só vai acontecer se o cara vender. Você vai pagar a comissão para ele. De comissão sim, né? A comissão é um custo variável, mas aí você contratou esse vendedor e você, além da comissão, você colocou lá um salário para ele, uma ajuda de custo. A ajuda de custo é fixa. E a comissão é variável. Porque a ajuda de custo você vai pagar para ele se ele vender ou se ele não vender. Claro. Então, cara, isso que a gente está falando aqui, essa breve introdução que a gente acabou de dar aqui, já é 8h15 já. Passa quanto tempo, né, meu? Falar sobre isso um assunto vai puxando o outro. Essa breve introdução que a gente deu aqui não é tão difícil quanto parece, na verdade. É uma questão só de parar para pensar e entender e fazer um trabalho que é chato pra caramba. Vamos falar a verdade. Eu falando aqui, quando as pessoas fazem isso, na verdade, começam a enxergar a realidade do negócio, começam a enxergar... quando você
Não sei se você já fez isso, Rodrigo, mas eu já tentei fazer várias vezes, e eu não gosto muito de fazer, de olhar lá, começar a anotar todos os gastos que eu tenho todo dia, e chegar no final do mês e soma tudo, e você fala, não é possível que deu esse valor aqui que eu gastei tudo isso. Gasto pessoal, tu diz? É, da empresa não tem de chorar, mas o pessoal... Cara, é impressionante como gasta mais do que tu acha que tá gastando sempre, né? Muito mais, cara. E é chato no sentido de, pô, quando você vê, você fala, nossa, cara, da onde que eu vou, o que que eu vou, qual o sacrifício que eu vou fazer para não chegar nesse gasto todo aqui? Então, Rodrigão foi cuidar do cachorro. Então, pessoal, o que eu tô falando é assim, ó, parece muito complicado às vezes, né, para quem ainda não tem nunca fez nada disso, mas não é. É uma questão de botar no papel, né? Fazer um trabalho, tipo, vou anotar todos os gastos da minha empresa, vou planilhar ali o que eu gastei do dia 1 ao dia 30 de dezembro. E aí separar ali, ó, esse custo aqui é um custo variável, esse custo é um custo fixo. Para você conseguir entender a estrutura da tua empresa, a estrutura do teu negócio, para saber ali o quanto você tem de custo fixo. Porque o custo, isso é uma coisa engraçada também, né? O custo fixo que eu acabei de falar, a gente comentou aqui que ele é variável, né? Para uma empresa vai ter um custo, outra empresa vai ter outra empresa vai ter outro. Mas o custo variável de produto, por exemplo, de restauração de porcelanato, ele é fixo. Qualquer empresa que usar esses produtos que eu falei aqui nessa exemplo, vai gastar R$13 por metro quadrado. É lógico, se tiver desperdício, vai gastar mais. Mas usando da forma correta, vai variar muito pouco do lugar que comprar, né? Digo, tem lugar que vai estar um pouquinho mais caro, tem lugar que vai estar um pouco mais barato. Sim. Vai variar também, às vezes, pelo estado do piso, mas nada significativo. A variação vai ser pequena. A grande variação vai estar na parte do custo fixo e na produtividade, né? Que também é um outro fator que consegue baixar bastante o custo aí. Eu não sei se a gente vai continuar falando, a gente vai terminar 8h30. Como é que você vai querer fazer, Rodrigo? Não, eu vou deixar aqui aberto para as pessoas que estão nos assistindo fazerem qualquer questionamento. E vou te perguntando aí, o que... Então, para ti, Ricardo, qual é Muita gente aqui elogiou e deu boa noite, então eu acabei não falando nada para não te interromper. Mas se vocês tiverem interesse em fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. E eu vou te perguntar, Ricardo, então, primeira coisa, então, é saber fazer os preços, né, para sair da merda. Não, a primeira coisa é entender o seu negócio, né? Você saber conhecer a tua estrutura de custos, saber qual que é o teu custo fixo. O custo variável a gente fornece para vocês de vários serviços aí. A partir do momento que você sabe teu custo fixo e você consegue calcular a tua produtividade, aí você consegue mensurar o tempo, né? Então eu vou gastar, vamos falar que essa empresa que eu falei aqui, por exemplo, o cara sabe que ele tem um custo fixo de R$1.100 por dia. Ele pegou um serviço de 5 dias, de cara é R$5.500. Se mobilizar a empresa inteira nessa única obra, é isso aí, né? Não é? R$5.500. Ah, quanto vai usar de produto? Ah, vai usar mais R$1.000 de produto. R$6.500. Aprendendo agora aqui nessa nossa conversa, Ricardo, eu acho que esse realmente foi um dos principais problemas para muitas broncas que eu enfrentei, sabe? Teve uma época que eu tinha 3, 4 equipes na rua, era um horror e nenhuma obra terminava no tempo que eu achava que ia terminar. Eu não tinha uma ideia dessa, sabe? E eu devo ter me atrapalhado bastante com isso. Mas agora eu não faço mais isso, né? Então a gente está ajudando aí quem faz. Ô, Rodrigo, quando alguém chega para mim aqui e começa a se lamentar muito, eu começo a conversar com a pessoa e tal, aí uma das perguntas que eu faço para a pessoa para ver se ela pratica tudo isso que eu estou falando aqui ou não é: qual que é teu custo fixo?
Se a pessoa já de cara, já pá, já manda, eu falo, pô, esse cara sabe o que tá fazendo. Né? Ele já Mas tu tá no patamar. nem imagina. Aí, se o cara chega pra mim aqui e fala assim, ó, outro dia eu tava conversando com um cara, ele tem 10 máquinas daquela da Husqvarna grande, tá? Sabe qual que é? Aquelas Sei. máquinas que custam 100 mil reais. E ele tinha uma equipe lá de 10 funcionários, ele e o sócio que tirava um Prolabore bem alto, que eu sabia. E aí eu falei pra ele, qual que é teu custo fixo? Ele falou, ah, Ricardo, é uns 30 mil reais, velho. Eu olhei pra ele e falei, cara, teu custo fixo é pelo menos 90 mil reais por mês. Pelo que eu conheço da tua estrutura. E ele falou, aí a gente ficou discutindo aqui um tempão. Eu falei, velho, calcula lá. Aí eu mostrei pra ele, né? Calcula lá, depois você vem falar comigo aqui. Se eu tiver errado, tudo bem, não tem problema. Aí ele, aí ele fez os cálculos, depois ele voltou e falou, cara, é maior do que 90 mil reais por mês. E aí você imagina uma empresa que tem 90 mil reais por mês de custo fixo e fica parado 10 dias. Né? Mas ele não estava tirando os prolabores, provavelmente, do custo fixo, né? Não, cara, quando você não tem esse controle, você tem uma empresa desse tamanho e você não fatura, na verdade, o cara pode até tirar o Prolabore, mas o rombo começa a ficar grande na empresa, né? O cara começa a dever para fornecedor, começa a dever para funcionário, não paga o funcionário em dia, aí o E, funcionário já. e nunca o cara entende o porquê de não ter o dinheiro para pagar essas coisas, porque o serviço Sim. continua tendo e o cara tá lá recebendo, só que já tem conta muito maior do que o que tem para receber, e essa é a realidade. Isso que eu tô falando. E é por isso esses motivos que a gente conversou hoje que isso acontece. É isso que eu tô falando aqui, o que a gente está falando aqui é o trabalho que o Sebrae faz com uma empresa pequena, quando ele vai trabalhar em cima dessas coisas que a gente está falando aqui, a parte de gestão de empresa mesmo, né? É o trabalho que eles fazem, de entender o negócio, entender qual é o custo fixo, entender o custo variável, entender o mercado também. O pessoal vai muito pelo mercado. Ah, estão cobrando tanto. A pergunta que sempre me faz é, ah, que preço eu cobro, quanto que estão cobrando no mercado? Essa informação é importante? Claro que é. Mas ela é uma informação para você comparar com o teu. Vamos supor que o mercado está cobrando 50 reais o metro quadrado. Aí o cara vai lá e faz o custo dele e ele chega à conclusão, ele sabe com um número que para ele custa 50 reais o metro quadrado. E o mercado está cobrando 50. Legal, dá para ele fazer, está no limite. Mas aí, uma outra empresa que tem uma estrutura diferente chega num custo de 60. Dá para ele competir nesse mercado? Não vai dar. Então não é bom ele entrar nisso. Ele vai ter que procurar uma outra forma, ele vai ter que comprar uma máquina que produz mais, ele vai ter que reduzir o salário, ele vai ter que pegar uma equipe por fora que custa menos. Né? Então, a partir do momento que você tem os números, que você conhece o teu negócio, que você conhece a tua estrutura, você começa a tomar decisões sabendo o que vai acontecer. Não só, ah, fulano faz tal preço por metro quadrado, ah, eu faço 5 reais mais barato. Que é o que acontece no dia a dia. Eu recebo muito todo dia. Quanto que eu cobro? Quanto tu acha que eu cobro por isso? Eu falo, cara, faz o teu preço, meu. Calcula aí quanto que tu gasta, quanto tu quer ganhar. Vai por aí. Aí se ficar muito fora do mercado, aí tu vê se tu não fez algum erro aí nos teus cálculos, porque ficar fora do mercado é o medo da maioria das pessoas. Mas não pode, cara. Tu também. Mas Rodrigão, mas eu vou te falar, cara. Eu costumo bater, isso aí já é um pouco outro assunto, né? Tu tem que ter habilidade para vender teu serviço e acredito que tu ter conhecimento técnico sobre as coisas vai demonstrar, vai muito mais, vai te dar muito Claro. para fechar as obras. E tu também tem que saber variar um pouco os tipos de serviços. Vou dar um exemplo bem rápido aqui. Eu nunca tinha ouvido falar de polimento natural na minha vida. E fui numa obra, na época que eu fazia prestação de serviço, eu fui numa obra, eu só fazia aplicação de acabamento acrílico. Aí a mulher, era uma mulher que tinha um restaurante alugado e ela queria dar um jeito no piso. E perguntou quanto que eu fazia. Eu fui lá, era 110 metros quadrados, eu cobrava 10 reais o metro no preço. E aí ela me disse, nossa, 10 tá bom, porque veio um cara aqui, eu achei ele um roubo. Ele queria 35 reais o metro.
E na época que eu não sabia muita coisa, eu concordei com ela. Eu achei que ela, meu Deus, quiser assaltar essa mulher, como é que pode? R$ 35 o metro. Logo depois eu vim a saber que esses R$ 35 o metro era para polimento natural, era um serviço de outra categoria. E esse serviço de polimento natural por R$ 35 era baratíssimo para polimento natural. Mas eu, que era um ignorante, eu não sabia que existia aquele tipo de trabalho que é tão caro. Mas o que eu quero dizer é que esse cara que vendeu de R$ 35, se ele soubesse que existia o de 10, que era o que eu vendia, ele poderia ter ganhado dinheiro vendendo o de 10, porque era barato de fazer, fazia num dia ali, rapidão se livrava. E do mesmo jeito que eu poderia ter pegado um cliente querendo um polimento natural e eu nem sabia o que era, e ia oferecer por R$ 10, eu quero achar que eu estava oferecendo o trabalho mais chinelão do mundo, mais porco, que não valeria a pena contratar. Então eu acho importante também que vocês estejam habilitados a oferecer variados serviços que têm preços diferentes para clientes. Isso é uma coisa que tu dá um preço, o cara se assusta, mas daqui a pouco tu tem um outro serviço que tu pode vender mais barato e que o cara está disposto a pagar. Porque o outro vai chegar lá oferecendo mais barato. Se o cara quer um serviço mais simples, talvez tu possa ter esse serviço mais simples. Mas isso é fugir um pouco do nosso tema. Mas, Rodrigo, olha só. E essa parte que você está falando, tá? Essa parte que você está falando está vinculado também à parte do custo fixo. Vou te dar um exemplo. Eu falei aqui do polimento de porcelanato, que é 30 metros por dia, né? Mas vamos falar um serviço simples de limpeza de uma pedra, por exemplo, pedra mineira. Limpar e impermeabilizar. Certo? Sim. Não dá para fazer com uma enceradeira, com uma escova de Tinex e impermeabilizar, não dá para fazer uns 150 metros por dia? Dá. Você acha que é razoável esse número ou quer baixar para 100? Bota 100 num cara sem prática, né? Tá. E olha só, aquela empresa lá, que tinha R$ 1.100 de custo por dia, e ela fazia 30 metros de porcelanato por dia, ela tinha um custo de R$ 36 de custo fixo por metro quadrado. Agora, de 30 metros, ela passou para 100. Se você dividir os mesmos 1.100 por 100, quanto é que vai dar? R$ 11. Entende? É bom. Tem serviço que vai dar mais dinheiro também, o cara tem que aprender a jogar com isso, né? E às vezes ele pode vender por 20 e ganhar 100% do negócio. Exatamente. Não é? Eu ouço muito isso também, o pessoal falando, eu prefiro fazer limpeza e impermeabilização, e dá para ganhar muito mais dinheiro do que fazer polimento. Aí que tá, mas eu acho que o cara tem que fazer todos, tá entendendo? Eu acho que dá para ganhar dinheiro com todos e fazer todos também, e concordo com você. Para abrir portas, para vender serviços de qualidade superior, né? Eu sei de empresas que ganham dinheiro fazendo... Eu parto do seguinte princípio, se tem alguém que ganha dinheiro fazendo, então é possível ganhar dinheiro, qualquer um pode ganhar. Com certeza. Não é? Se ninguém estiver ganhando, aí pode falar, não, aquele negócio lá não dá dinheiro porque não tem ninguém fazendo. Ou tem que... para passar a dar dinheiro. Não, cara, porque eu vejo muito eu ouço muito isso também. Mas esse negócio não dá dinheiro. Cara, eu vou te falar, eu conheço um monte de gente que só faz polimento de mármore e ganha dinheiro. Eu conheço um monte de gente que só faz lapidação de concreto e ganha dinheiro. Eu conheço um monte de gente que faz só limpeza e impermeabilização e ganha dinheiro. Então dá para ganhar dinheiro com qualquer negócio, velho. Concordo. Eu conheço um monte de gente que tem loja igual a minha não, que tem loja que não ganha dinheiro. Não é? Tem empresas de produto químico, tem uns caras aí que não ganham dinheiro. Verdade. Não é isso? E aí o cara vem falar, não, esse negócio não dá dinheiro, não. A pessoa ainda não aprendeu como ganhar dinheiro naquele negócio. Qualquer um pode aprender. Desde que se dedique a isso, né? Do mesmo jeito que se dedica a aprender a fazer o serviço, tem que aprender a vender o serviço, tem que aprender a administrar pessoas. Porque a partir do momento que você saiu da execução do serviço, você começou lá executando. Você é um caso. Você não começou lá executando o serviço, não dava super certo, você ia até o final e ganhava dinheiro.
Ah, E na se hora eu- que você saiu, você falou que começou a ter problema. parecia que sim, né? Não, quando eu falo ganhar dinheiro, não é ficar rico, cara. É ganhar o suficiente para você sustentar você, tua família e ainda assim ainda investir mais ainda na empresa. Eu acho que isso é um bom conceito para ganhar dinheiro. Porque ficar rico trabalhando é difícil, né? Mas você mesmo falou, quando você estava, você via que você ganhava mais, quando você foi saindo da execução, você viu que começou a ter problemas. E por quê? Porque a partir do momento que você sai da execução e você bota pessoas para fazer para você, o que você precisa saber não é mais executar o serviço, isso você já sabe. Isso você já treinou seus funcionários. O que você precisa saber fazer? Administrar pessoas. Pessoas Saber e escolher as pessoas certas. Você precisa saber é o que eu falo, né? administrar. O cara não cuidar ele mesmo, ele tem que ter alguém muito de confiança que cuide e que seja responsável tanto quanto. Porque é E aí, difícil eu também, cara. e aí a Assim, gente cai no maior problema do mundo, cara. Qual que é o maior problema do mundo para quem presta serviço? Que todo mundo reclama. como? Qual que é o maior problema do mundo para todo mundo que presta serviço? Que todo mundo reclama em todos os segmentos de prestação de serviço. Qual que é o maior problema do mundo? Comprometimento? Não. O que todo mundo fala, eu tenho certeza que você já ouviu 1 milhão de vezes. Mão de obra. Ah, não, sim, não. Tu diz para o empresário, sim, sim. Não Ah, é isso? Não é isso que todo mundo fala? é foda achar mão de obra, né? Não tem mão de obra, velho. Você não acha ninguém bom, não é? Verdade. Cara, mas o trabalho passa a ser esse, velho. A partir do momento que você começa a contratar pessoas para fazer o serviço para você, que você fechou comercialmente lá, o trabalho passa a ser qual? Passa a ser cuidado dele. Administrar essas pessoas. E como você faz isso? Você cria um processo de seleção, você começa a ter que escolher os melhores, você começa a ter que analisar o perfil, se a pessoa tem o perfil para realizar aquele tipo de serviço ou não. E os melhores que você escolher, você tem que pagar bem, porque se... E aí, para pagar bem, você começa a ter um custo fixo mais alto. É. E aí você tem que analisar melhor. E, cara, fala assim, eu falando isso parece difícil, né? Parece que não é impossível. Não é. A gente vê exemplos no mercado de empresas que são as que o pessoal fala que enfia a faca, que fazem tudo isso e cobram por isso e os clientes pagam sorrindo. O cara Exato. fala, meu, Eu sempre recebo essa queixa das pessoas que está difícil, que cobram e acham caro, mas eu vejo isso mais, volto a dizer, pela falta de confiança, habilidade, técnica, assim, de convencimento. Eu acho que a pessoa... Eu sempre tive facilidade para fechar serviço, porque eu tinha boa oratória, eu sabia bem o que eu estava falando. Quer dizer, no início eu não sabia nada, né, cara? Eu fechava serviço, mas era porque os caras que concorriam comigo conseguiam estar pior que eu acho. Mas eu fui melhorando, todo mundo começava a dizer que eu devia ser político, porque eu convencia todo mundo a fazer as coisas. Mas eu falava, não, político eu não vou conseguir ser, porque eu só consigo ser assim, uma coisa que eu amo, que eu gosto muito de falar e de fazer, que é falar sobre o meu trabalho. Então as pessoas compram a minha ideia porque eu convenço através da paixão, da sabedoria, conhecimento. Então, o cara fecha, meu. O cara acaba conseguindo fechar o serviço porque tu passa uma credibilidade muito grande. E acho que eu já te contei, Rodrigão. outro aspecto Acho que eu já te também, contei essa história aí. realmente dominar o trabalho que ele faz, né? Aí é para outra live. Eu acho que eu já te contei essa história, que uma vez eu fui com um cliente fazer uma visita, que ele estava lá com dificuldade e tal, ele pediu, vamos lá comigo e tal. Ah, vamos lá. Aí cheguei no cliente, aí o cliente começou a questionar e eu comecei a explicar tecnicamente, né, tudo que precisava ser feito, por que tinha que ser feito. Beleza, o cara adorou, o cara fechou o serviço, tudo mais. Aí quando eu cheguei na Colar, o cara me ligou e falou, eu queria pagar a sua visita. Eu falei, não, mano, eu não cobro visita. Aí eu fiquei pensando, falei, cara, o pessoal tem tanta dificuldade, né? É o que você está falando, né? O pessoal tem tanta dificuldade de fechar o serviço pelo valor justo, não é nem pelo valor exorbitante, por um valor justo. E quando você vem com
conhecimento, quando você vem com técnica, quando você mostra que você é especialista naquilo e que você está vendendo. Você não está vendendo produto, né? Você não está vendendo ali R$ 13 por metro quadrado de produto para o cara. O que você está vendendo, na verdade? Você está vendendo o seu conhecimento, o tempo que você investiu para aprender a fazer aquilo, né? A estrutura que você montou para conseguir realizar aquele serviço naquele espaço de tempo. E aí a pessoa paga e no final das contas sai contando para todo mundo que olha o serviço que eu contratei para o cara aqui que veio aqui e ainda tem prazer de falar que pagou mais caro do que o vizinho, por exemplo, que contratou um cara lá que cobrou metade do preço e abandonou a obra no meio. Uma merda, né? Bom, Johnny, a gente já passou de 1 hora e eu acho que podemos ficar por aqui, né? Senão vai ficar muito cansativo. Vou agradecer aí a participação de todos, agradecer também o Ricardo que dedicou esse tempo aí para estar com a gente. E sempre à disposição. Sabem que podem contar conosco, meus contatos estão todos no site, existe o Fale com Baroni, onde eu esclareço todas as dúvidas das pessoas, eu mesmo, não é ninguém mais que conversa comigo, quer dizer, por mim, sou eu mesmo. E o Ricardo está sempre lá na Colar, também à disposição de todos. Sempre, à disposição de muita gente. E aí é meio difícil de falar comigo. Eu acho que o Rodrigo ele tem uma meia dúzia de clone. Eu acho que o Rodrigo tem uma meia dúzia de clone que é impossível de fazer, de responder tudo que ele responde, cara. Eu fico assustado, porque eu estou em vários grupos que você tá, e eu vejo os caras mandando em vez de você respondendo, e eu falo, meu Deus, velho, como que ele pode, cara? Cara, o Ricardo, tu não faz ideia da prática que eu tenho, meu. Logo quando começou a história de celular e smartphone, eu já sabia digitar muito bem em computador, né? E eu adorava responder as coisas por e-mail, naqueles redes sociais que tinha alguma coisa que eu ia direto pelo teclado. Eu muito ligeiro, tudo. Eu peguei muita prática. Aí agora, essa mesma prática que eu tinha, eu peguei no celular, meu. Tu não faz ideia que eu faço. Falou o digitador do celular. Olha, o cara fala, já sei qual é o problema. E já manda e já me livro de um. Rodrigão. E aí, às vezes, eu me desafio a... Hoje eu vou bater o recorde de responder cara rápido aqui. Assim. E aí, meia hora eu já respondi 40, assim. Eu sou foda, eu fico pensando. Mas é umas brincadeiras que eu faço comigo mesmo. Deixa eu falar pra você, cara. Prazer fazer contigo aí. Eu vou te contar, a primeira live, eu acho que eu tô fazendo desse tipo, nunca fiz. Achei bem legal. A gente tem assunto aí para ficar conversando muito tempo, né? Aliás, o pessoal aí que está nos assistindo, se vocês tiverem algum outro assunto, algum outro tópico que vocês gostariam que nós conversássemos, mandem sugestões aí pelo direct, que aí eu e o Ricardo avaliaremos para fazer uma nova live aí para vocês. Obrigado, João. Saúde e sucesso para todo mundo. Valeu! Um abraço.